Olá, bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal. Este vídeo nem será editado, porque eu quero que ele soe como uma aula. Eu vou falar sobre expressões que iniciam o parágrafo, que vocês gostam de começar parágrafos com essas expressões, mas que essas expressões, apesar de estarem aparentemente corretas, empobrecem o texto, empobrecem o parágrafo. Eu reputo que é um dos melhores vídeos que eu já gravei até hoje. Fique até o fim, depois da vinheta a gente já começa. Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui algumas estruturas para você. Você tem mania, por falta de outros instrumentos linguísticos, você aí que me assiste tem mania de começar parágrafos assim, só que aberturas de parágrafos desse tipo são ruins, empobrecem, são aberturas de parágrafos amadoras. Vocês vão notar que, apesar de aparentemente estarem corretas, você não deve fazer esse tipo de abertura. Vamos começar, então. Já vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá, eu estou aí no cantinho, né? Vocês conseguem me ver. Vamos dar uma lida nesse texto aí. Veja lá aquele ainda que está em vermelho. Quando a expressão aparece em vermelho, significa que você não deve utilizá-la. Que apesar de estar correta, aqui entre aspas, né, você não deve usá-la porque você vai perceber, você mesmo, que elas são desnecessárias, as expressões são desnecessárias. Vamos lá, vamos ler. Da leitura da inicial, depreende-se que quem se valeu de serviços hoteleiros foi Paulo, e não a empresa ora contestante. Assim, existe relação jurídica de direito material apenas entre ele e a parte autora, hotel. Olha lá, ainda há de ser observado que, conforme também se constata da própria inicial, veja, aquele ainda é muito tentador, né? Fala a verdade, ele é bastante tentador. Agora, é necessário? Não, na verdade, ele empobrece a abertura do parágrafo. Leia o parágrafo aí, sem um ainda. Veja como soa mais profissional. Há de ser observado que, conforme também se constata, veja, o ainda aí é desnecessário e empobrece a abertura do parágrafo. Vamos com mais estruturas agora? Vamos ver? Deixa eu passar aqui o slide para você. Vamos lá? Olha lá. Cuidado com no presente caso. Se o próprio contexto demonstra que é no presente caso, você não precisa usar. Empobrece o parágrafo se você usar a expressão. Olha lá. Sabe-se que os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o artigo 85 do CPC. No presente caso, o magistrado fixou os honorários em 5.000. Professor, mas eu não entendi. O que há de errado aí? Começar, né, o parágrafo assim. Por que está errado? Porque, veja, eliminem o no presente caso. Você vai fazer assim, portanto. Sabe-se que os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o artigo 85 do CPC. Parágrafo novo. O magistrado fixou os honorários em 5.000 reais. Veja, já estou dizendo que o magistrado fixou os honorários em 5.000 reais. O magistrado, que magistrado? Só pode ser o do presente caso, o do caso concreto. Então, apesar de aparentemente estar correta essa expressão, ela, na verdade, empobrece, comece direto, sem essa bengala linguística. Vamos ver, professor, mas no presente caso sempre estará errado? Não. Você pode usar o no presente caso quando você estiver fazendo um cotejo, uma comparação entre situações. Vamos lá. Aí está correto. O precedente trazido pelo réu versa sobre ato ilícito decorrente de relação contratual em que os juros de mora incidem da data da citação. No presente caso, todavia, trata-se de dano extrapatrimonial, de modo que tal. Veja, aí agora o escritor, ele faz uma analogia, ele diz que o precedente trazido pelo réu versa sobre tal circunstância jurídica, mas no presente caso ele está comparando, então o uso da expressão no presente caso, nesse caso, aí está correta, consegue perceber?
Vamos para mais exemplos. Este texto é muito legal. Aqui eu já vou dar uma dica bem interessante para vocês. Veja, o texto acima ali que está em negrito é o título do capítulo ali da peça. Então, o título é este, ó. Da inexistência de risco de ruína ou de desabamento da casa de moradia e da possibilidade de relativização das conclusões do laudo pericial. O que é que eu quero dizer inicialmente para você? Jamais comece parágrafo depois do título com um elemento de coesão. No caso aí, é o que está em vermelho. O elemento de coesão é importante asseverar que não comece nenhum parágrafo abaixo do título assim. Então, elimine aquela expressão ali e veja como soa muito melhor. Né? Ó, em uma das visitas ou vistorias realizadas pelos técnicos do município no imóvel do autor, foi constatado risco de ruína ou de desabamento da edificação. Daí eu chamo a sua atenção para o próximo parágrafo, porque você adora, né? Fala aí para mim, comenta aí, comenta agora aí, se você não adora começar parágrafo com nesse sentido. Pessoal, geralmente, digo assim, ó, 95% dos casos, esse nesse sentido é desnecessário, é irrelevante, empobrece a abertura do parágrafo. Ó, então comece sem o nesse sentido, ó. Frisa-se que, no transcurso do tempo entre a constatação inicial, nesse sentido aí está sobejando, está sobrando, não faça tal estrutura, não. Vamos ver lá embaixo, olha só aquele ainda, hein? Esse ainda é perigosíssimo, ainda geralmente só enfeita o texto, deixa o texto prolixo. Não, quanto menos você escrever, mais concisa a sua peça se torna. Então, olha só, empenhe registrar ainda que, tira esse ainda entre vírgulas aí, vai direto. Empenhe registrar que, desde a entrega do imóvel, este sofreu alteração. Veja, é importante esse slide aí, porque em uma primeira olhada no texto, parece que essas expressões e palavras em vermelho estão corretas. E sintaticamente elas estão, mas para a pragmática do texto, para o efeito de convencer o leitor, elas em nada ajudam. Tá bom? Legal? Vamos para o próximo equívoco agora. E o equívoco é você não se inscrever neste canal. Outro equívoco é você não dar uma curtida, não dar um like neste vídeo. Não está gostando? Por favor, curta este vídeo, portanto, e caso ainda não seja inscrito ou inscrita no canal, inscreva-se agora mesmo no canal. Não esquecem, deixa o like. E a próxima estrutura é essa aí. Veja que interessante. Olha lá. Se não acatada a tese de prescrição, o que novamente se admite apenas ad argumentando tanto, tem-se que a multa de 10% requerida não deve ser aplicada. Isso porque houve entre o corréu Paulo e a parte demandante apenas contrato verbal de prestação de serviços hoteleiros, isto é, não houve formalização de instrumento contratual com a previsão de multa, tampouco qualquer informação a Paulo sobre tal penalidade, contrariando o que dispõe o artigo 409 do Código Civil. Assim, ante a inexistência de acerto prévio entre as partes, é impossível a incidência de multa sob pena de segurança jurídica e de violação ao princípio da legalidade e da boa-fé objetiva. Veja que interessante, hein? Parece que o texto está bonitinho, não parece? Soa legal colocar aquele se, isso porque assim. Agora, aqui que está o pulo do gato, como eu gosto de falar, né? Vamos tirar, vamos excluir isso que está em vermelho. Veja como o texto soa mais objetivo, soa mais profissional. Olha lá. Não acatada a tese de prescrição, o que novamente se admite apenas argumentando tanto, tem-se que a multa de 10% requerida não deve ser aplicada. Parágrafo novo. Houve entre o corréu Paulo e a parte demandante apenas contrato verbal de prestação de serviços hoteleiros. Isto é, e continua, último parágrafo agora. Ante a inexistência, eu excluí assim, né? Ante a inexistência de acerto prévio entre as partes, é impossível a incidência de multa. Veja, de início, vocês todos aí que me assistem aí achavam que
O texto estava bonitinho com essas 3 expressões e palavras aí em vermelho. Mas agora a gente acabou de ver que elas de fato sobejam. Com elas, o texto fica, eu vou dizer prolixo, mas não fica objetivo. Legal, né? Vamos para outra estrutura. Todavia é perigoso também escrever todavia. Veja, isso é muito corrente em quem escreve sentenças, né, ou acórdãos. Olha lá. O réu alega que a pretensão do autor estaria prescrita, uma vez que entre a data do sinistro e a da distribuição da demanda transcorreram 3 anos e 8 dias, prazo maior ao previsto no artigo tal. Todavia, a tese não se sustenta, pois, diferentemente, é muito interessante essa estrutura aí, porque o todavia parece que está correto. E, de fato, sintaticamente ele está. Agora, quando a gente vai para o outro nível de linguagem, outro nível de análise do texto, a gente constata que, na verdade, aquele todavia ali, nenhuma falta faz ao texto. Comece direto. Veja, a tese não se sustenta, pois, diferentemente do que argumentou o réu, todavia aí pode excluir, né? É muito legal isso. Pode excluir que nenhuma falta faz ao texto. Consegue perceber? Olha lá o assim. Também exclua, né? A gente já viu o assim, mas eu estou reforçando essa ideia. Que ideia, professor? A de que o assim, na verdade, muitas vezes não cumpre função pragmática, mesmo semântica, no texto. Olha lá. A petição inicial não veio instruída com procuração, outorgando poderes ao patrão do hotel. Assim, havendo defeito de representação, olha, inicialmente soa legal, mas vamos excluir esse assim? Olha lá. A petição inicial não vem instruída com procuração, outorgando poderes ao patrão do hotel. Ponto, parágrafo novo. Comece direto. Havendo defeito de representação, deve a parte autora corrigir o vício em 15 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Bacana, né? Muito legal. Vamos agora para a última estrutura. Aqui é muito interessante, porque, em tese, todos os isso porque cabem aí no texto. O que eu quero dizer é o seguinte: você poderia colocar o isso porque em qualquer uma dessas ocorrências aí, né? Veja, vamos ler junto para a gente constatar isso. Veja que legal. Sustenta o réu que teria havido culpa concorrente no acidente do qual derivou a presente demanda. Novamente, o argumento não subsiste. Isso porque ficou amplamente comprovado nestes autos. Olha, dá. Não sou legal? Suou. Vamos continuando. Ficou amplamente comprovado nestes autos que o condutor do veículo segurado pela autora em nada contribuiu para a colisão. Isso porque a dinâmica do acidente é clara e incontroversa. Olha, soa bem. Tal. Vamos lá. Ó, evento 7, vai lá para o evento 7. Elaborado pela autoridade policial, que, presenciando os fatos, atestou que o veículo segurado pela autora foi atingido na lateral pelo veículo conduzido pelo segundo réu, sem que aquele tivesse concorrido para o acidente. Isso porque, conforme se infere do croquis anexo ao boletim de ocorrência, o condutor do veículo segurado tinha a preferência. Veja, em tese, você poderia começar esses 3 parágrafos aí com isso porque, mas se a gente der uma olhada mais de perto, a gente vai constatar que nenhum isso porque aí é necessário. Tá? Olha lá, sustenta o réu que teria havido culpa concorrente no acidente do qual derivou a presente demanda. Novamente, o argumento não subsiste. Daí começa direto. Ficou amplamente comprovado nestes autos que o condutor do veículo segurado pela autora em nada contribuiu para a colisão. Próximo parágrafo, sem o isso por quê? A dinâmica do acidente é clara e incontroversa e pode ser constatada pelo boletim de ocorrência 27, elaborado pela autoridade policial, que, presenciando os fatos, atestou que o veículo segurado pela autora foi atingido na lateral pelo veículo conduzido pelo segundo réu, sem que aquele tivesse concorrido para o acidente. O próximo parágrafo, sem o isso por quê? Conforme se infere do croquis anexo ao boletim de ocorrência, o condutor do veículo segurado tinha preferência. Bacana, hein? Pode, olha só, é o típico texto profissional sem bengalas linguísticas no início do parágrafo, sem elementos de coesão, elementos de transição de parágrafo.
no início dele. Bacana, né? Muito legal. Isso, então, vamos fazer o seguinte? Olha lá, vamos combinar uma coisinha aqui comigo agora. Vou fechar aqui o vídeo, vamos combinar uma coisinha comigo. Você escreverá sua peça. Vamos fazer assim, ó. Comece a fazer a partir de hoje assim. Você vai escrever a sua peça, né? A petição inicial, a contestação, a sentença, o acórdão, você escreverá. E depois, na revisão, veja se esses elementos de coesão que você colocou ali, né? No início de cada parágrafo, esses elementos de transição, elementos de coesão, eles são necessários. Daí você tem de ler. Se eles não forem necessários, você deve excluí-los a bem da objetividade do texto. Gostou do vídeo? Então, deixa o like, se inscreva no canal aí caso ainda não seja inscrito e compartilhe, claro, este vídeo aqui que eu reputo da maior importância aos seus conhecidos do direito. Vou ficando por aqui, forte abraço e até mais.